Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Jorge Condo, sou professor do Departamento de Física e também sou subcoordenador do nosso curso de Física. E nessa série de apresentação a gente quer mostrar um pouco para vocês, um pouco mais dos nossos professores que atuam no curso, trabalham no nosso departamento e as suas áreas de pesquisa. No vídeo de hoje, a gente trouxe aqui um material um pouco mais especial, porque a gente vai apresentar um pouco de cada um dos nossos laboratórios didáticos, onde os nossos alunos têm a chance de poder fazer vários dos experimentos de física, né? E aprender um pouco melhor sobre isso. Então, para isso, a gente tem aqui vários professores que estão participando aqui da nossa série de apresentação. Tem o professor Lúcio, o professor René e o professor Valderez Drago. O professor René já fez um vídeo aqui com a gente, então eu não vou pedir para ele se apresentar de novo, tem um vídeo todo aqui só sobre o professor René. Então hoje vamos apresentar um pouquinho do professor Lúcio Farenzena. Professor Lúcio, vou fazer a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo nessa série. Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Bom, primeiro, boa noite agora, né? Não sei que hora o pessoal vai assistir, mas agora está entrando a noite. Meu nome é Lúcio Farenzena, então eu sou professor do Departamento de Física desde 2006. Eu sou físico experimental, né? Trabalho com análise de superfícies, análises espectroscópicas, principalmente espectrometria de massa. E nesse vídeo aqui, né, a ideia é falar sobre os laboratórios didáticos, então, né? Então é um pouco isso que a gente vai focar aqui, falar sobre os laboratórios didáticos do departamento. Mais alguma coisa aí? Bom, lembrando que o professor Lúcio é o nosso coordenador dos laboratórios 1 e 2 didáticos, então, né, uma ótima pessoa para falar um pouco sobre os experimentos. E tem também aqui a participação do professor Valderez Drago. Eu adoro esse nome. Professor Valderez, quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Muito bem, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou Valderez Drago, sou professor na UFSC, Departamento de Física, desde 1980, mas anteriormente eu já fui professor também no CBPF Rio de Janeiro, né? A minha área de atuação original é espectroscopia Moss-Bauer, é uma espectroscopia que mede níveis de energia nuclear para inferir dados fora do núcleo, nas moléculas e nos sólidos onde esses núcleos pertencem, né? Então, mas ultimamente eu adentrei muito na área de nanotecnologia, principalmente para produção e estudos de nanomateriais, sempre via processos químicos. Eu sempre tive mais ligado a essa interface com a físico-química, que me interessa. E, atualmente, então, a gente usa várias técnicas de análise desses nanomateriais, e eu tenho trabalhado bastante com o pessoal de Engenharia de Materiais da UFSC, que é um grupo grande, e este grupo também trabalha com projetos associados a firmas, né? Principalmente a Embraco de Joinville, mas, digamos assim, o nosso trabalho é essencialmente acadêmico. Obrigado, Valderez. Eu acho que a gente tem aqui, por coincidência, 4 professores experimentais. Eu e o professor Lúcio da área de ótica quântica, ótica quântica, o professor René, que está aqui embaixo. Eu e o professor Lúcio somos da área de física atômica e molecular. A gente tem um laboratório de interação com a matéria e o professor Valderez, que trabalha aí com matéria condensada. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a participação de todo mundo, a disponibilidade, né, para a gente poder fazer esse vídeo e mostrar um pouquinho mais para os nossos alunos, né, para os alunos da universidade, e também para quem ainda não está na universidade, os laboratórios experimentais que a gente tem na física. Vamos começar com o professor Lúcio. Bom, essa questão acho que é interessante, né? Quando a gente está na Universidade Federal, a gente acaba tendo, né, diversas atuações diferentes aí, né? Professores trabalham, em geral, nós 4 trabalhamos em pesquisa, né? Alguns professores trabalham com extensão, mas todos nós trabalhamos com a parte de ensino, né?
Então, esses laboratórios de ensino, eu acho que, na minha visão, eu sou coordenador, então, do Laboratório de Mecânica, Acústica e Termodinâmica, agora, e a minha visão é que esses laboratórios de didáticos, né, eles têm esse papel, eu acho, de mostrar o que é a ciência experimental para os alunos, né? Primeiro, para, digamos, mostrar o que é mais ou menos, né, o dia a dia, né, da questão de medição em laboratório, mas também para mostrar os procedimentos, né? Então, os laboratórios, principalmente o laboratório inicial, esse que eu trabalho, ele trabalha bastante nessa questão, né, de tentar mostrar quais são os procedimentos científicos, né, que o aluno deve ter para poder fazer um experimento, tomar medidas experimentais e depois, então, utilizar elas, né, para tirar uma conclusão científica disso. Um pouco isso. Bom, então, aqui nesse slide, vocês podem ver aqui a organização que nós temos, então, no Departamento de Física, né? Nós temos e 3 espaços diferentes aqui. Nós temos, então, o primeiro deles, que é o Laboratório de Mecânica, Acústica e Termodinâmica. Esse é o laboratório, então, que eu estou coordenando, que vou falar aqui hoje. Que então é o laboratório inicial aqui, né? Os estudantes costumam fazer, quando fazem aqui a sequência de laboratórios, fazem este aqui primeiramente. Depois nós temos o laboratório, então, de eletricidade, magnetismo e óptica, cujo coordenador, então, é o professor René. E depois o laboratório de física moderna, cujo coordenador, então, é o professor Valderez Drago, né? Então, esse aqui é o conjunto, então, de laboratórios didáticos, né, que nós temos, então, no nosso curso, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o público-alvo, mas ele atende, então, os cursos de exatas aqui da universidade. Em relação a esses laboratórios, eu coloquei aqui alguns números, algumas informações aqui para dar uma ideia de qual é que é o nosso desafio, né? Nós temos bastante alunos aqui nos cursos, né? Nós fizemos aqui a conta. Nesse semestre nós temos quase 470 alunos, né? Nos 3 laboratórios. Então, é uma quantidade grande de alunos, de fato, de vários cursos aqui, mas principalmente de física, né? Nós temos alunos da licenciatura e do bacharelado em física, alunos da meteorologia e alunos dos diversos cursos de engenharias, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho mais quem são os nossos clientes aqui, né, nos laboratórios didáticos. E a nossa ideia aqui com essa turma de alunos é a gente trabalhar, digamos, em laboratório. Então, primeiro, trabalhar em grupo, né? Em geral, os alunos, então, eles têm que trabalhar de maneira cooperativa, trabalhar em grupos, e eles verem o procedimento de laboratório, né? Então, no início dos laboratórios, nós acabamos fazendo, então, digamos, essa análise inicial, que é mostrando como trabalhar, por exemplo, primeiro, como fazer medidas experimentais, né, confiáveis, trabalhar com seu instrumento experimental, depois, como fazer uma análise estatística, como propagar um erro, e, enfim, né, você fazer um relatório científico, então, mostrando, né, os seus resultados, né, de maneira, então, que você possa, né, comprovar, ou seja, você tem uma análise estatística que vai te dar, então, segurança, né, para você apresentar os seus dados. Certo? Aqui tem uma foto aqui dos nossos espaços, né? Então, em geral, os nossos laboratórios, cada grupo, então, trabalha em uma bancada. Esses grupos, em geral, são de 3 alunos, e então eles têm um certo tempo, em geral, nós temos aqui 3 horas aula para o aluno, então, ele fazer a sua tomada de dados, fazer a sua análise e fazer, então, um relatório do seu experimento, né? Então, esse aqui é mais ou menos o nosso procedimento aqui no laboratório, nos laboratórios, então, do Departamento de Física. Em relação aqui ao laboratório que eu coordeno aqui, de Mecânica, Acústica e Termodinâmica, nós temos aqui 3 disciplinas, né? Então, o aluno que for fazer aqui o curso de Física, por exemplo, tanto licenciatura quanto bacharelado, e quem for fazer o curso de Meteorologia, costuma fazer essas 2 disciplinas aqui, a FSC 5141 e a FSC 5142, né? A fase sugerida para essas 2 disciplinas aqui é a segunda fase, né? E depois a terceira fase.
E essas aqui são duas disciplinas, então, diria, bastante fundamentais aqui, né, onde o aluno ele vai ter tanto essa, digamos, esse aprendizado de laboratório, né, de trabalhar, então, com obtenção de dados e tratamento científico, então, análise científica de dados, quanto fazer experimentos que vão, né, auxiliar nos próprios cursos teóricos, né? Então, nós temos vários cursos, nós temos vários experimentos diferentes dentro dessas áreas aqui. E os alunos de engenharia, então, eles fazem aqui no laboratório de mecânica, fazem essa disciplina aqui, FSC 5122, que atende todas as engenharias aqui, né? Elétrica, mecânica, alimentos, química, controle e automação, engenharia eletrônica, engenharia civil, sanitária e ambiental, produção civil, produção elétrica e produção mecânica. Então, é um conjunto grande aqui de engenharias. Certo? Bom, em relação aqui aos experimentos, né? O que nós fazemos aqui são vários experimentos em mecânica, por exemplo. Aqui nessa foto que vocês estão vendo, os alunos estão fazendo um experimento de colisões em trilho de ar, né? Então nós temos aqui um equipamento, né, para que você pode então fazer uma simulação de uma condição quase ideal, né, para fazer um experimento com pouco atrito e que então facilitam, né, aqui a obtenção de dados, né? Esse aqui, por exemplo, um experimento aqui, você pode trabalhar com experimentos de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, colisões. Nós temos experimentos aqui, queda livre, experimentos de atrito, vários experimentos, então, para medir oscilações, alguns experimentos de acústica, medida de velocidade do som no ar, velocidade do som em alguns meios, né, como uma corda, por exemplo. Experimentos, então, de parte de líquidos, né, tensão superficial, massa específica, viscosidade de líquidos e também experimentos de termodinâmica, né, equivalente mecânico do calor, calorimetria, calor específico, tanto da água quanto de alguns metais. Então, é um conjunto grande de experimentos. Esses experimentos, em geral, nós acabamos escolhendo, né, experimentos diferentes, dependendo do público, né. O curso de física, né, licenciatura, bacharelado e meteorologia, nós temos duas disciplinas, então nós temos um conjunto maior, né, de experimentos, e para as engenharias nós costumamos escolher 10 desses experimentos para fazer, então, essa parte aqui de experimental. Certo? Bom, em relação ao laboratório de mecânica, era mais ou menos isso, né? Então, esse é o procedimento aqui. Então, nós fazemos tanto a parte inicial, né, aqui, digamos, de mostrar o que o estudante deve fazer e o que ele não pode fazer no laboratório de física e trabalhar, então, esses conceitos, né? Obrigado, professor Lúcio. Tem bastante... deixa eu fazer uma pergunta. Todas essas disciplinas, elas são dadas tanto para o bacharelado como a licenciatura na física, e para engenharia, elas são diurna e tem noturno também? Tem laboratório noturno? Agora, no momento, nós temos no noturno somente para o curso de licenciatura em física, né? O curso de bacharelado e as engenharias é no diurno, né? Então é de manhã e tarde, né? Então nós temos vários horários aí. E para a licenciatura em física, esse sim, esse é colocado no período da noite. Bom, e são bastante alunos, né? 450 alunos. É, uma turma grande. Temos uma turma grande nos laboratórios todos. Então é importante, acho que frisar, né, que os laboratórios não servem apenas para os alunos da física, mas também atendem aí um monte de cursos, né, das engenharias, da química, então, ou seja, é bastante trabalho. Em termos de números, nós temos mais ou menos, no laboratório de mecânica, 280 alunos da engenharia e mais ou menos uns 40 ou 50 do curso de física. Mais ou menos essa proporção. Então, nós atendemos prioritariamente alunos das engenharias nesse laboratório. Legal, Lúcio. Bom,
Alguém quer adicionar alguma coisa? Ou a gente... Eu estava vendo aqui os números desse semestre, né, de alunos, e, de fato, né, nesse semestre tem mais de 300 alunos inscritos nas disciplinas do laboratório coordenado pelo Lúcio, né, e cerca de um pouco mais de 100 no laboratório que eu coordeno, mas aí já é assunto para daqui a pouco, né? Tá, legal. Não, isso é importante porque quando o aluno tem aula de laboratório, muitos deles é a primeira vez em que ele tem contato com a forma, né, de fazer um experimento, a maneira de pensar experimental, né, que não é algo comum no nosso dia a dia. Deveria ser, mas não é, né? Então tem muito aluno ainda que não tem esse conhecimento de como, por exemplo, tratar dados, ver que a teoria é uma, na prática isso pode ser um pouco diferente, né? Então tem que saber reconhecer essas nuances, as diferenças, entender, né, de onde vem cada erro, né, cada diferença que a gente espera e não obtém, poder compilar todas essas informações. Para colocar um caso, isso é interessante, tem um experimento que nós fazemos que ele é bastante simples, mas que eu acho que é bem instrutivo para isso que está falando. É um experimento de atrito, né, onde nós calculamos o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies, né? Então, um carrinho ele é puxado e quando a tensão chega num limite, né, na tensão que é colocada numa corda, ele começa a deslizar na superfície e daí, com isso, a gente calcula o coeficiente de atrito estático. Quando nós olhamos para a literatura, o coeficiente de atrito ele é um conceito que ele é extremamente simplificado na literatura, né? A primeira aproximação que se tem é que ele é uma constante, né? Então ele é um valor constante e que ele independe, digamos, das características, ele só depende da força normal, né? Nós temos somente uma variável aí para calcular o coeficiente de atrito. Então, ele independeria da área, né? Então, essa questão, ele só vai depender da força normal, ou seja, da massa total que nós temos aí. E essa digamos, é uma suposição bastante simplificada, né? Nós temos várias condições onde você pode ter uma dependência, né, com outras características, né? Quando você tem forças, né, temporárias, forças de ligação que você tem, dependendo do tipo de situação. Então, esse aí é um experimento bastante simples, onde os alunos eles acabam vendo que aquela aproximação ela não é ruim, ela é razoavelmente boa, mas ela não é a verdade absoluta, né? Então você pode colocar correções para aquela teoria, né? Você pode ver quais são as condições onde aquilo não é mais válido, né? Então isso a gente também acaba aproveitando, principalmente nos relatórios aí para os alunos, então eles trabalharem com esses conceitos, né? Ou seja, verem, né, que a teoria ela é boa, ela é útil, mas muitas vezes ela tem um limite de validade, né? E é interessante você observar isso em laboratório também. Lúcio, uma curiosidade, eu nunca dei aula de laboratório, nunca ministrei aula de laboratório. Os alunos, vocês chegam a calcular a constante gravitacional no laboratório? Por vários métodos diferentes, né? E os alunos, eles comentam, qualquer discussão com relação às diferenças que eles obtêm? Esse é um problema que a gente tem também, porque o nosso laboratório, a gente trabalha muito com análise estatística de erros, né? Então, quando os alunos eles fazem um experimento, eles calculam um erro, né? Por exemplo, o valor da constante gravitacional, calculam um erro para essa estimativa, e muitas vezes o valor encontrado, mais ou menos o erro experimental, ele não fica dentro, né, do valor que é tabelado, digamos, para o que nós temos, né? Isso é por causa do erro sistemático. Então, esse aí é um erro que é mais difícil de trabalhar, é um erro que envolve metrologia, então envolve outras variáveis, às vezes até mesmo o modelo que é utilizado não é o modelo completo. Então, isso também a gente acaba abordando, né? Que o que nós estamos trabalhando ali é considerando que o nosso equipamento ele é calibrado, né? E que nem sempre isso é verdade, né? Às vezes você tem outras variáveis também que acabam entrando. Mas, por exemplo, o valor de aceleração da gravidade é interessante. Quando nós utilizamos um método muito rudimentar e simples, que é o pêndulo simples, você pode utilizar ele para calcular a aceleração da gravidade. O valor é ruim,
né, você encontra um valor que com uma discrepância alta. Daí, quando nós utilizamos um método melhor, que é o chamado pêndulo físico, que é um pêndulo rígido, é uma haste rígida, onde você tem uma distribuição que você pode mudar a distribuição de massa em cima dessa haste. Esse método foi utilizado durante a época das grandes navegações para se determinar a longitude dos barcos, né? E eles determinavam a longitude em que o barco estava no globo terrestre através da determinação da gravidade local. Porque a gravidade depende, né, se você está mais no Equador ou se está mais próximo dos polos. A diferença é pequena, mas é possível medir. Com um pêndulo simples você não consegue medir, mas com um pêndulo físico e uma boa análise você consegue. Então, quando eles mudam, né, o experimento, os alunos de engenharia fazem essas duas medições, né, medindo a aceleração da gravidade pelo pêndulo simples e pelo pêndulo rígido. E daí eles veem que com um procedimento melhor, um equipamento melhor, o seu resultado é melhor, né? E depois eles também medem a aceleração da gravidade por queda livre. E daí esse procedimento é bastante bom porque daí nós usamos cronômetros digitais, sensores fotoelétricos, né? Então ele também é uma boa determinação. Mas os dois pêndulos, né, é interessante para mostrar que o seu procedimento, o equipamento faz muita diferença. Então, na falta de um GPS, um pêndulo físico ajuda. Professor Valderez quer falar ali. Eu queria fazer uma colocação mais ou menos de ordem geral, que é o seguinte, que é uma das maiores dificuldades que a gente sente quando recebe um aluno num curso experimental, é, digamos assim, a inabilidade, praticamente, desse aluno em trabalhar no laboratório. Ou seja, de trabalhar com as mãos, de fazer experimentos, eles ficam realmente, em geral, muito inibidos, né? A não ser alguns raros que tenham feito algum curso técnico. Isso reflete o academicismo do nosso ensino médio, né? Mas que é também presente na universidade. Eu queria colocar isso para os alunos saberem que a universidade só funciona assim após 1968, quando houve uma grande reforma universitária, onde a gente mudou, digamos assim, de um padrão europeu para o padrão americano. O que aconteceu? Aconteceu que as disciplinas que antes eram anuais e unindo, era teoria e experimental, era dentro da mesma disciplina, onde um professor dava a teoria para um grande grupo e depois outro professor dava a parte experimental de problemas. Em geral, esse outro professor era um estudante de mestrado ou doutorado, mas o importante é que a experiência ela estava em consonância com a teoria, estava tudo em fase, né? E também havia exame final nessas disciplinas, que era muito rigoroso, a gente tinha que estudar muito para o exame final. Em 68, isso foi segmentado em disciplinas, se extingue as universidades, se criam os institutos, os departamentos, e se cria disciplinas semestrais, né? E se dissocia a parte experimental da teoria. Na minha opinião, isso foi um desastre, né? Um desastre total, porque eu tive a oportunidade de ter 2 anos, né, de 1968 a 69, no regime antigo, que foi a última universidade que introduziu o regime novo, foi a Universidade do Rio Grande do Sul, e não por obrigação depois, porque todo mundo sabia que que ia ser uma calamidade, e realmente até hoje a gente não consegue. Até hoje eu acho que isso é muito prejudicial. E nesse ponto a gente já tentou no departamento botar pelo menos em fase, digamos assim, um professor que desse física 3, então ia dar também um laboratório de eletricidade, mas para aquela turma. Só que isso é muito difícil na prática, porque as turmas são flutuantes e a matrícula em função do IAD, né? Então, realmente,
é uma deficiência do nosso ensino que depois a gente tenta costurar isso, remediar isso no laboratório, mas o aluno tem que fazer um esforço maior para, digamos, coordenar, religar esses dois conteúdos. Não sei, é isso. Não, é realidade, né? São algumas das dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia e a gente tenta remediar do jeito que a gente consegue, né? Bom, o professor René, vamos falar um pouco sobre o laboratório de eletricidade, magnetismo e ótica? Vamos lá. Bom, gente, então, da parte que me cabe aqui, né, eu vou falar do laboratório de eletricidade, magnetismo e ótica, né, que eu gosto de chamar um pouco também de laboratório de eletromagnetismo, porque, afinal de contas, o eletromagnetismo é aquela teoria que abarca tudo isso, né, a eletricidade, magnetismo e ótica. Muitas vezes as pessoas falam eletromagnetismo e ótica, mas, no fundo, a ótica faz parte do eletromagnetismo também, né. Aqui a gente acaba separando as coisas mais por uma questão didática. Então, essas são as disciplinas que nosso laboratório oferece. Tem a disciplina de Física Experimental 2, que vai servir os alunos de Química e das Engenharias, né? O Laboratório de Física 3, cuja fase sugerida é a 4ª, e serve os alunos de Física e de Meteorologia, né? Na Física, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Mesma coisa o Laboratório 4, Física e Meteorologia, que ocorre na 5ª fase, idealmente. Então, eu vou mostrar um pouco aqui o que a gente tem no laboratório. São 2 salas, né? Uma sala para eletricidade, magnetismo, e outra sala para ótica. Então, vou mostrar um pouco o que a gente faz no laboratório. O Lúcio já comentou da dinâmica, das experiências, dos grupos, dos relatórios. Funciona de maneira muito similar com a gente, né? Nesses laboratórios que são um pouquinho mais adiantados no curso. Bom, então, nesse laboratório, nessa sala de eletricidade e magnetismo, o aluno vai entrar em contato com diversos tipos de componentes eletrônicos, né, elétricos, resistores, diodos, capacitores, indutores. Ele vai aprender a aplicar uma tensão nesses componentes, medir a corrente que é percorrida, que os percorre, né? Em particular, nós temos um circuito muito interessante, né, que é o circuito RLC. Nós vemos nessa sala também que nesse circuito tem um fenômeno chamado ressonância, que é importantíssimo na física, né? Você vê ressonância mecânica, ressonância elétrica, ressonância acústica, que também acaba sendo uma ressonância mecânica, né? Tem ressonância até na física quântica. Então, essa é uma oportunidade, uma das oportunidades que o aluno tem durante o curso, de estudar de perto esse fenômeno, né? Entender suas propriedades. Posso citar também o experimento de leis de Kirchhoff, em que o aluno vai entender como, num circuito elétrico, a carga e a energia se conservam, né? Temos também um experimento de linhas equipotenciais. A gente vai mapear as linhas de mesmo potencial elétrico dentro de uma solução com eletrólito, numa região que fica entre 2 placas, às quais a gente aplica uma tensão elétrica. Enfim, é um experimento bem interessante. Você vai desenhando as linhas equipotenciais num papel que fica ao lado dessa cuba, né, dessa bacia que está aqui. É um experimento bem bonito. É um dos mais manuais mesmo, assim, né? Um dos menos tecnológicos, mas um dos mais bonitos que tem, né, nesse laboratório. E um que chama bastante atenção também é a balança de torque magnético, né? Nessa balança aqui, a gente tem 2 espiras bem grandes, como vocês podem ver aqui, que tem a função de gerar um campo magnético aproximadamente constante aqui, bem na região central entre as 2 espiras, né? E a gente coloca uma terceira espira ali no meio, que vai sofrer uma deflexão, né? Ela vai se mover em torno do seu eixo, vai girar,
E ela gira tanto, quanto maior for o campo magnético ali aplicado, mais ela vai girar. E também, quanto maior o seu momento magnético, mais ela vai girar. Então, é um experimento onde a gente consegue medir o momento magnético de um espira. Também é um experimento bastante bonito. Essa sala de eletricidade e magnetismo, ela passou por uma transformação muito grande, né, nesse último ano, em que eu virei o supervisor do laboratório, e a gente deu uma modificada na mobília, nos ares da sala, incluiu computadores, né, e durante esse período de mudanças, a gente saiu testando experimentos possíveis, né, e uma das coisas que a gente acabou introduzindo foi o uso de diodos. E um exemplo de diodo muito comum no dia a dia, eu estou usando até diodos aqui para me iluminar, com minha ring light, né, são os diodos que compõem as lâmpadas. Hoje em dia, todo mundo sabe que a lâmpada incandescente está caindo em desuso e as lâmpadas de diodos estão vencendo a corrida econômica aí, né? Então, aqui é um exemplo do interior de uma lâmpada de LED, que é um diodo emissor de luz, que foi ela foi desnudada, né? Ela foi desmontada e a gente acende ela usando as próprias fontes de tensão que tem aí dentro do nosso laboratório. Um outro exemplo de equipamento que temos por lá é o osciloscópio. O osciloscópio que permite que a gente veja as oscilações de tensão no circuito RLC. Essa imagem que vocês estão vendo aí foi feita no laboratório, e essas ondinhas, na verdade, são oscilações de tensão dentro desse circuito RLC. O aluno também vai poder ter a chance de entrar em contato com esse equipamento, né? Eu acho que é o equipamento de última geração mesmo, assim, o mais moderno que a gente tem é esse aí, no momento. Esse é o aspecto geral da sala de eletricidade, né? Você vê aí as bancadas, os alunos chegam e fazem os experimentos em grupos, cada um com sua fonte de tensão, com seus equipamentos. E na parte de ótica, a gente vê uma série de coisas, né? A ótica, eu já até comentei no vídeo passado com o Kondo, né? Ela é como, para mim, ela é como se fosse uma cebola, tem várias cascas, né? Dentro, lá no miolinho, tem a ótica geométrica, aí depois vem a ótica ondulatória, a próxima casca é a ótica eletromagnética, e por último a ótica quântica. Lá nesse laboratório, a gente para na ótica eletromagnética. A gente faz experiências que vão até aí. Para ir para a ótica quântica, eu teria que ser aluno de iniciação científica ou de pós-graduação lá no nosso laboratório de ótica quântica. Isso é propaganda, hein? Não posso perder a oportunidade. Então, nesse laboratório a gente vê vários experimentos, incluindo espelhos e lentes. O aluno vai aprender a fazer imagem, né, usando uma lupa, um espelho côncavo, né, vai observar essas imagens sendo produzidas em anteparos, no chão da sala, se quiser. E uma vez adquirindo esses conhecimentos básicos do que são espelhos e lentes, ele vai poder montar instrumentos ópticos, como o microscópio, o telescópio, né? Ou pelo menos entender como espelhos e lentes acabam compondo esses instrumentos que são tão úteis para a gente, né? Essa foto aqui é também, essa de lâmpadas espectrais, ela é uma foto do laboratório, né, do nosso laboratório. Então, a gente dispõe de lâmpadas de gás, aliás, de vapor, de sódio e de mercúrio, que elas têm sua coloração própria, seu espectro próprio, né, e esse espectro ele pode ser utilizado para medir índice de refração de prismas, né, estudar fenômenos de interferência, de difração, e por aí vai. Temos também experiências que envolvem polarização da luz. Isso aqui é um exemplo de dois polarizadores com eixos cruzados que não deixam passar a luz ali onde eles estão superpostos, né? Nós temos uma experiência que permite estudar a lei de Malus, por exemplo, que é o quanto de luz passa quando você vai girando um dos polarizadores, né? Isso também permite entender, essa experiência também vai ajudar a entender
por que existem óculos polarizados, por exemplo? O meu óculos escuro é polarizado, o meu não é, né? Por que isso é importante? Por que é relevante? Por que eles fazem óculos com lentes polarizadas, né? Nós também trabalhamos com micro-ondas, não que a gente vá aquecer nosso almoço antes de entrar para a aula, mas que a gente tem lá o que a gente chama de diodo GAN. É uma espécie de emissor de micro-ondas, em que a gente vai acabar estudando tudo que a gente vê em ótica visível, né? A gente observa os mesmos fenômenos com micro-ondas. É para mostrar que é tudo onda eletromagnética e só muda o comprimento de onda. Então a gente consegue fazer interferência, difração, refração, reflexão, tudo com micro-ondas, com os espelhos e lentes e polarizadores compatíveis com micro-ondas, né? Que são diferentes, são outros instrumentos dos que são utilizados para luz visível. E eu diria que, assim, para fechar, né, a gente também tem, esse aqui também é foto do nosso laboratório, velocidade da luz. A gente tem um equipamento que permite medir a velocidade da luz, usando o método de Foucault. Então, você manda um laser para uma ponta da sala e, ao voltar, você mede o tempo que ele demorou para realizar esse percurso, e daí você extrai a velocidade da luz, né? Enfim, é um pouquinho mais complicado que isso, mas é só para dar um gostinho. E aí eu vou encerrar dizendo que esse semestre, por exemplo, a gente tem 80 alunos da engenharia e da química, na disciplina de Física Experimental 2, né? E cerca de 40 alunos da física das físicas e da meteorologia, tanto somando os alunos de laboratório 3 e laboratório 4. E espero que gostem, né? Eu acho as experiências muito legais e espero que eu consiga passar para os alunos a empolgação que eu tenho falando delas. Agora foi. O René, esse laboratório de eletromagnetismo, né, e ótica, bom, que é eletromagnetismo, é bem, assim, basicamente hoje em dia, né, a vida moderna, tudo está relacionado com circuitos eletrônicos, né, e ótica. E, bom, os alunos terem contato com esse tipo de tecnologia é super importante, né, porque senão você acaba utilizando um monte de equipamento eletrônico, celular, computador, TV, antena, né, e não entende como é que funciona, né, essas coisas. E ele tem a oportunidade de poder verificar um pouco. Com certeza. Com certeza. Inclusive, me permita compartilhar aqui com vocês uma frase do Carl Sagan, né, que é um dos mais conhecidos divulgadores científicos aí que já existiram. Eu vou compartilhar essa frase abrindo o site aqui do laboratório. Nós temos aqui, né, a apresentação das disciplinas e tal, e eu coloquei aqui embaixo essa frase, ó. Nós vivemos numa sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia e na qual quase ninguém ou poucas pessoas, né, sabem sobre ciência e tecnologia. É bem isso que você está falando, né? E isso era muito verdade na época do Sagan, mas hoje em dia continua sendo muito verdade ainda, né? É verdade. Inclusive, eu coloquei essa foto em cima da frase para mostrar o quanto de ciência e tecnologia tem aí à nossa volta, né? E a gente não tem noção. Isso aqui é um mapa das fibras ópticas, dos cabos de fibras ópticas que estão embaixo dos oceanos e que distribui a internet pelo mundo. E eu demorei muito para descobrir que isso existia. Eu imagino que as pessoas também não saibam, muitas delas não saibam, né? Então, tem muita gente trabalhando embaixo do oceano para garantir que nossa internet chegue, né? Ô, René, se eu puder te fazer duas perguntas rápidas do que você mostrou aí, que eu achei bem interessante. Você consegue medir a velocidade da luz no laboratório. Isso eu acho muito legal, né? O quão boa é essa medida? Olha, ela tem um erro relativo aí de chega facilmente a 10%, né? 10%. Você consegue fazer boas medidas se ajustar bem as distâncias dos espelhos e tal. Mas o ideal seria ter uma sala bem grande.
com 13 metros. Isso ajudava? Então, quanto maior a sala, melhor o resultado? A solução que a gente encontrou foi colocar mais de um espelho para a luz fazer volta, né? Aí, quando você faz isso, você consegue uma precisão melhor. Legal. E uma outra antes de fazer isso, eu encontrava valores terríveis. Aí, quando a gente descobriu que dava para fazer esse dobramento da luz, né? Essa dobra, aí ficou melhor. E uma curiosidade também é o micro-ondas. Você tem, então, uma fonte de micro-ondas lá para fazer experimentos? Isso, tem uma fonte e tem um receptor. Os dois baseados em diodos, né? Um diodo que emite e um diodo que recebe, que transforma a onda em eletricidade, né? Em corrente elétrica. Muito legal, René. Uma hora eu quero visitar lá, ainda não visitei o laboratório de elétrica, quem sabe. Alguém tem alguma pergunta para a gente fazer? Lembrando que o René é coordenador do laboratório de eletromagnetismo, né? Então... depois você pode cortar o que eu vou falar, tá, Condo? Nessa parte de micro-ondas, eu costumava dar para eles, para entusiasmar um pouco mais, digamos assim, uma aplicação no processo de absorção da micro-onda pela matéria. Então, quando voltar às atividades presenciais, eu posso ceder ao laboratório, René. Eu irradiava com micro-ondas 3 substâncias. Uma era ciclohexano, que é totalmente apolar, água e etileno-glicol, 2 substâncias polares. Eles irradiam na mesma posição, ao mesmo tempo, tá certo? E vêm e medem a temperatura do líquido durante aquela irradiação, né? A absorção da micro-onda. Então, o ciclohexano, por ser bem polar, não vai absorver nada, a água absorve bastante bem, mas o etileno-glicol absorve muito mais, né? Muito mais mesmo. Normalmente, nos primeiros textos, a gente está ligado à explicação, digamos, da absorção porque a micro-onda faz oscilar os momentos de dipolo elétrico, né? Ou seja, está ligado à permeabilidade elétrica do material. Só que não é só isso, tem muito mais física nisso, porque o etileno-glicol, ele difere muito, o momento de dipolo dele, agora não tenho números aqui, mas não é muito diferente do da água. Entretanto, a resposta térmica dele é enorme, né? Isso chama muito atenção, mas aí já fica um conteúdo um pouco avançado, normalmente, para o pessoal. Uhum. Agora, eu só tive um único aluno que gostou muito e foi estudar e, enfim, depois veio me trazer textos e a gente discutiu, ele quis avançar no assunto, né? Mas aí tem outro aspecto muito interessante que eu sugiro também que vocês podem fazer em casa, é pegar uma batata inglesa e irradiar durante diferentes tempos no micro-ondas e depois você corta ela ao meio e você vai provar que o micro-ondas ele começa a aquecer o alimento do interior para o exterior, né? Na batata você vê perfeitamente isso, ela quando está mais cozida, tal, é só você dosar o tempo, né? E isso aí, então, entusiasma muito eles, porque eles acham isso muito bizarro, né? E a gente dava boas risadas com isso. E eu digo, olha, no tempo de estudante, quem tem que fazer comida em casa, que nem agora, né? Eu, quando vou fazer sopa, primeira coisa eu boto a batata no micro-ondas, né? E ponho água para ferver. Como eu não gosto só do micro-ondas, que fica um pouco seco, aí eu ponho na água fervendo já, e ela fica um pouquinho melhor. Mas aí muito mais rápido. Um experimento simples para fazer, que é educativo, é você tirar o prato giratório do micro-ondas, por exemplo, e colocar um suspiro. Pega uma clara em neve, né, um suspiro, e deixa ele lá dentro. Você vai ver que dentro do micro-ondas você tem ondas estacionárias, né? E você consegue ver os nodos e os ventres dessa onda. Eu tinha visto isso com queijo ralado, agora com suspiro eu fiquei com vontade de fazer. Que daí você vê que onde você tem o nodo, né, o suspiro continua branquinho, onde você tem, né,
o ventre, você queima o suspiro. Estou vendo o nascimento de várias ideias para uns vídeos nossos aqui. Bom, vamos para finalizar com física moderna? Vamos lá. Muito bem. O Laboratório de Física Moderna 1, ele tem funcionado normalmente no departamento. Entretanto, o Laboratório de Física Moderna 2, apesar de estar nos registros, ele nunca funcionou por falta de equipamentos apropriados. Só queria dizer que todos os equipamentos que a gente utiliza são importados e isso traz várias dificuldades nesse, né? Mas, basicamente, ele atende ao curso de bacharelado em Física, turmas de 12 alunos, vespertinas, em geral na quarta-feira à tarde, e ao curso de licenciatura em Física, também turmas de 12 alunos, que são subdivididas em 4 grupos de 3 e que sempre é noturno. O objetivo do curso é a realimentação dos temas de estrutura da matéria 1 e estrutura da matéria 2, né? E a determinação experimental de alguns parâmetros fundamentais da física moderna. O pré-requisito, portanto, deveria ser estrutura da matéria 1 e estrutura da matéria 2, como foi durante muito tempo. Entretanto, por vários motivos, essa estrutura da matéria 2 agora, ela só permite que o aluno faça simultaneamente o laboratório de moderna, simultâneo à teoria de estrutura da matéria 2. Infelizmente, não funciona. Então, eu recomendo, se algum aluno estiver me ouvindo, que ele, se ele puder, se couber na grade dele, que ele realmente ele complete o curso de estrutura da matéria 2, para depois fazer laboratório de moderna. Ele vai aprender muito mais, ele vai aproveitar seu tempo, vai dialogar mais, enfim, vai ficar muito mais interessante, vai ficar muito mais motivado. Diferentemente do que vocês fizeram, eu não preparei um texto, e eu vou colocar aqui as descobertas científicas numa linha do tempo que começa no século XVIII ainda, e que são descobertas que vão proporcionar a gestação dessa nova disciplina, que é física moderna, e depois o nascimento dela, pelo menos no seu início. São, então, exatamente os temas que vão ser abordados pelas experiências em laboratório, mas não nessa sequência. Os experimentos do laboratório, como está aí na tela, que o Lúcio colocou, estão em outra sequência. Eu vou me permitir, então, colocar como primeiro fenômeno importante a descoberta da série de Balmer, 1885, que é essa sequência dos espectros atômicos que o René colocou antes, que o pessoal faz no laboratório de óptica, né? Então, lhe aparecem raias espectrais coloridas com posição e angular e muito bem definidas e repetibilidade muito coerente, né? Isto é fantástico porque na cabeça de uma pessoa que tem uma certa formação matemática, e o Balmer tinha, ele acreditou que aquela sequência sistemática, posições angulares bem definidas, poderiam ser expressas matematicamente, poderia ter uma linguagem matemática que expressasse isso. E, de fato, em 1885, ele chutou uma equação, uma fórmula totalmente empírica que conseguia reproduzir não só as raias já observadas, mas também prever novas raias.
Entretanto, a ciência vai ter que esperar um longo tempo, só em 1913, com a teoria do átomo de hidrogênio de Bohr, que vai conseguir, aí sim, explicar cientificamente, pelo menos, o espectro de raias do hidrogênio. O estudante vai fazer isso em aula, e depois ele vai passar para o espectro de hélio. Então, ele vai ver que a adição de mais um elétron nessa coroa eletrônica ao redor desse núcleo vai, digamos assim, complicar o fenômeno absolutamente estonteante, mais que exponencial, vai ser uma coisa, né? E isso é muito ilustrativo, porque ele vai trazer depois, então, várias coisas que ele aprendeu em estrutura da matéria 1 e 2 para discutir isso em aula. Então, essa é o primeiro tema. O segundo tema, ele que também vai ser tema de experiência, é a medida do número de Avogadro, introdução do conceito de mol, a medida da constante de Faraday e a determinação de massas atômicas, pelo menos para o oxigênio e para o cobre. Nesse caso, não tem, digamos assim, um pai da criança aí, porque isso foi feito no fim do século XIX por vários eletroquímicos. Mas é muito interessante que eles conseguiam, através dessas experiências, determinar, avaliar o módulo da carga do elétron como mais ou menos 1,5 vezes 10 a menos 19 coulombs, e aí tem um erro, assim, tem uma flutuação, os dados não são exatamente certos, quer dizer, depende muito da experiência do pesquisador, mas flutua aí, não flutua tanto, não, mais ou menos 0,2, 0,3 no máximo. É bem interessante porque depois Millikan, e na última experiência dele, de 1913, vai medir isso como 1,59 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é muito próximo do valor aceito atualmente, né? Então, tem histórias para contar aí sobre essa interação do Millikan. O Millikan sabia disso, mas eu vou deixar para outra hora. Esse é um equipamento bastante simples, ele pode ser reproduzido com pouco dinheiro, enfim, mas é um instrumental que envolve bem conceitos químicos. A próxima, digamos, descoberta, o próximo fenômeno que importa na gestação da física moderna é a determinação da carga específica do elétron por J.J. Thomson em 1897, já no finalzinho do século XVIII, né? E essa experiência, sim, é totalmente física, está aí, obrigado, Lúcio, está aí o experimento. Trata-se de produzir um feixe eletrônico dentro de uma campânula que tem um gás a baixa pressão, e esse feixe produz um feixe eletrônico que vai ionizar este gás e, digamos assim, a desexcitação desse gás, ela cria um rastro de luz que permite visualizar esse feixe eletrônico, né? Aí, através da aplicação de campos elétricos e magnéticos, a ilustração aí coloca essa campânula exatamente no centro de uma bobina de Helmholtz, que é aquele par de bobinas que o René colocou antes, que o aluno faz lá em laboratório 3, onde, então, existe, nessa região da campânula, existe um campo magnético uniforme, que é uma condição necessária para a aplicação da lei de Lorentz, né, que diz que uma carga elétrica, quando se move num campo magnético, ela sofre um desvio, uma força magnética dada por Q, V, vetorial B. A experiência, nesse caso, ela é
ajustada para que a trajetória desse feixe de elétrons seja circular, como está na fotografia abaixo, muito bonita, por sinal. E, com isso, pela aplicação de leis da mecânica bem clássica, é possível tirar a razão E sobre M, chamada de carga específica do elétron. O aluno pode perguntar, mas então por que não mediu só já o E e depois o M? É porque as equações não permitem isso, não tem uma outra equação independente, né? Elas estão conjugadas nas equações, então não é possível separá-las. Por causa disso, o Thomson é considerado o pai do elétron, o descobridor do elétron, né? Porque, apesar de os fenômenos elétricos serem estudados já há muito mais tempo, mas pela primeira vez se mede efetivamente uma propriedade eletrônica, né, com bastante precisão. O estudante também vai fazer isso na aula, é uma experiência muito interessante. Outra fenomenologia que eu queria pontuar, que também é do fim do século XIX e início do século XX, nessa linha do tempo, é a descoberta da radioatividade por Pierre e Marie Curie, onde então se descobre emanações radioativas de certos núcleos com a transmutação deste núcleo, deste átomo, quer dizer, onde um átomo se transmuta, ele se transforma em outro. E isso, vejam só, junto com a experiência de Thomson, a experiência de Thomson mostra, em última análise, que o átomo não é uma partícula indivisível, portanto, ele deve ter uma certa estrutura, né? Qual estrutura vai ficar de novo aberto até em 1911, a experiência de Rutherford, mostrar que este átomo era nucleado do tipo semelhante a um sistema solar orbitando ao redor do Sol. Mas, junto com essa coisa, assim, essa falta de uma teoria atômica, surge agora mais evidências para mostrar que esses átomos, eles emanam certas partículas ionizantes e mudam de natureza. Então, realmente, atiçava muito a curiosidade do pessoal da época, né? Nessa parte, o aluno vai fazer uma experiência muito bonita, que o Lúcio botou aí na tela. À esquerda estão algumas fontes radioativas, por exemplo, o Césio-137, que ele vai medir. Então, com essa fonte, ele vai medir não só o espectro de emissão gama dessa fonte de Césio-137, como também o coeficiente de absorção desse gama, pelo menos em dois materiais, chumbo e alumínio, vai medir seção de choque nuclear para estes átomos, né, que é uma experiência bastante difícil de fazer, e ela, nesse caso, ela pode ser feita para ensino de massa. Por que ela é difícil? Porque, em geral, ela expõe o operador a muita radioatividade, né? E, nesse caso, ela pode ser feita para nível de graduação. Vai juntar, então, todas essas informações do espectro de emissão, coeficiente de absorção, seção de choque, para fazer, digamos, construir protocolos de proteção radioativa, né, que é muito importante até para a sociedade, até para a sociedade civil, discutir isso, esclarecer em alguns níveis técnicos. O Brasil já teve o segundo
maior incidente nuclear no planeta. Então, é importante que um bacharel ou licenciado em física adquire esses conhecimentos, né? Esses 4 tópicos, eu diria que, digamos assim, faz parte da gestação da física moderna. E agora eu vou entrar, então, em alguns tópicos que são, em geral, caracterizados que dão origem, o nascimento, que geram o nascimento da física moderna. O primeiro deles é a interpretação da curva de emissão do corpo negro por Max Planck. Esse experimento da emissão do corpo negro, a emissão da radiação do corpo negro, foi um experimento que, na época, ele foi muito difícil de construir, aquela curva. Em geral, os livros-textos não falam nada daquele experimento, tem poucos pontos, mas a dificuldade de levantar aqueles pontos foi muito grande. A glória toda coube ao Planck, que em apenas 2 meses ele conseguiu, de início, ajustar essa curva. Ele sabia tanta matemática que em 2 meses ele construiu uma teoria, onde aparece nesse ajuste, nessa equação, uma constante chamada H, chamada depois de constante de Planck, mas que ele mesmo não tinha assim muita segurança sobre ela. Dizem que ele ficou relutando em usar efetivamente essa constante até a teoria de Bohr, onde ela aparece de forma inquestionável, né? Também correlacionado, o estudante deve fazer essa experiência. O detector de infravermelho, ele está com problemas, são equipamentos importados, eles têm uma certa vida útil que vai degenerando, mas é um pouco temperamental. Tem vezes que ele funciona melhor, tem vezes que nem tanto. Mas eu queria pontuar também, para contextualizar a evolução dessa época, que a partir no início do século XX, a física já começa com atividades muito pronunciadas, né? Em 1905, vem Einstein com os 3 trabalhos dele, relatividade restrita, efeito fotoelétrico, movimento browniano. E em 1911 acontece, então, a experiência de Rutherford, de espalhamento alfa por núcleos de ouro, que mostram de modo muito evidente que esse átomo tem uma estrutura nuclear, né? E começa, então, o pessoal a entender a questão inclusive da ionação radiativa. Eu queria pontuar, eu costumo pontuar quando falo para os alunos, eu vou tomar um pouco d'água, que nessa época, fim do século XVIII, 1897, eu acho que o Boltzmann publica a teoria estatística dele, né? Só que ela não foi aceita. Ele morre logo depois, ou ele morre em 1897, uma coisa assim. Mas o interessante é que essa física moderna, ela vai, a radioatividade como um efeito tipicamente, intrinsecamente probabilístico, e depois a mecânica ondulatória, ela vai utilizar essa teoria estatística de Boltzmann, estava ali prontinha toda a teoria, né? E então ela pavimenta a interpretação não só da relatividade, mas também da mecânica quântica, né? O sexto fenômeno, então, já falei dele, é em 1913,
o Bohr tomou conhecimento, então, da experiência de Rutherford, e ele propõe um modelo atômico, quântico, onde ele, de uma forma muito jovem, destemida, ele passa a quantizar o momento angular orbital e a quantizar a troca de energia de níveis quânticos desse átomo. A quantização do momento angular orbital era uma coisa estonteantemente nova, né? Porque ela diz que o espaço onde esses elétrons podem girar ao redor do núcleo, ele não pode ser qualquer um, ele está limitado à quantização desse momento angular orbital, onde aparece de forma inquestionável a constante de Planck. Então, muita gente diz que a física moderna nasce com Planck, e outros dizem que é com a experiência com o átomo de Bohr. Eu acho que é meio semântica discutir isso, enfim. Em 1913, também, o Millikan publica o seu segundo trabalho com a experiência que é chamada hoje de experiência de Millikan, da gota d'água, onde ele mostra a quantização, de forma inequívoca, a quantização da carga eletrônica, mas não só isso, ele mede essa carga eletrônica com uma precisão realmente muito boa, né? Muito próxima do valor aceito hoje em dia. Então, essa é uma experiência, digamos assim, fantástica, os alunos gostam muito dela, e ela é demorada, por isso, em geral, a gente dá 2 semanas para a efetivação dessa experiência. Eu acho que esqueci de dizer, mas o átomo de Bohr... Não, eu acho que eu falei. O átomo de Bohr, então, explica as séries espectrais de Balmer, né? Logo depois, em 1914, vem o experimento de Frank Hertz, que mostra também de forma inequívoca a quantização da energia. Então, a partir daí, digamos assim, essa física chamada, que recebeu o nome de física moderna, ela entra em ebulição, porque aí vem de Broglie, Schrödinger, Dirac, etc., que constroem, então, digamos assim, aquilo que hoje se aceita como a teoria física mais perfeita que a humanidade já construiu, né? Mas eu costumo pontuar dentro desses gigantes aí, eu costumo sempre lembrar aos alunos que em 1930 surge o método de Hartree-Fock, que permite o cálculo eletrônico para átomos de muitos elétrons. Primeiro é feito por Hartree, o Fock entra uns 3 anos depois e introduz o spin nesses cálculos e produz cálculos extremamente bons. E por que isso é importante? É importante porque até então esta mecânica quântica era coisa acadêmica. A não ser átomo de hidrogênio, que era bem explicadinho. Como eu coloquei antes, quando botava átomo de Bohr, de hélio, a coisa já ficava extremamente... Bohr já não explica mais aquilo de jeito nenhum. Então, a teoria de Hartree-Fock para átomos de muitos elétrons, ela é importantíssima, porque ela começa, a partir daí, ela tem aplicações em química, e a partir daí a mecânica quântica começa a interpretar processos de troca eletrônica que ocorrem nas reações químicas, né? Então, a partir daí a mecânica quântica, ela deixa de ser essa coisa acadêmica para ser uma coisa prática, digamos assim, que vai desenvolver enormemente a indústria química, depois de fármacos, e hoje a gente vive nesse mundo por causa, digamos, dessas teorias. Eu só não coloquei, para finalizar,
A questão da metodologia da disciplina. Tem metodologia um pouquinho diferente dos outros laboratórios, porque nesse laboratório, o aluno, para ter direito a fazer a experiência, ele tem que apresentar previamente, na hora de entrar no laboratório, ele tem que apresentar um pré-relatório individual. Por que isso? Porque para obrigar esse aluno a ter visto a teoria na qual ele vai tratar no experimento. Porque senão tem um ditado popular, que eu digo para eles também, que a prática sem a teoria é uma porcaria, né? Então, mas isso didaticamente é o jeito de obrigar, é uma forma talvez que a gente tem dificuldade nos outros laboratórios, que às vezes eles só vão ler, digamos, a apostila enquanto esperam a aula ali, digamos, nos últimos minutos, né? Muito bem. Depois, então, com isso, ele realiza o experimento em grupos de 3, no máximo. Eles coletam esses dados e aí eles se reúnem em casa para confeccionar o relatório em grupo. Na aula subsequente, eles trazem este relatório já pronto, o professor já distribui, distribui sim os pré-relatórios que ele entregou na semana anterior, já corrigidos, para ele saber onde é que ele errou, e se faz então uma discussão em grupos, né, para, digamos assim, discutir os aspectos teóricos, fazer a realimentação dos conteúdos de estrutura 1 e 2, né? E também discussão comparativa entre os grupos, os resultados dos grupos e fontes de erro e todos processos relacionados, né? Então, nessa discussão, esse aluno ele é obrigado a trabalhar em grupo. Muitas vezes a gente bota o aluno sem coerção, mas se põe ele, a ideia é que ele vá para o quadro, né? Porque ele tem a resposta que ele deu a certas questões, que ele leva o relatório, e se faz uma discussão e se afina, digamos, os pontos de vista, né? Então, todo fim de curso eu pergunto se eles concordam com essa metodologia, e a resposta sempre tem sido afirmativa. Por isso que a metodologia continua assim ainda. É claro que são poucas experiências, no máximo 7 experiências, quando o semestre permite, mas normalmente são 6 experiências. Era isso. Rodrigues, obrigado aí pela tua apresentação da disciplina de Física Moderna. A primeira coisa que eu posso dizer, assim, é que muito legal os experimentos que são feitos nesse laboratório, né? Eu não sabia que a gente tinha tanto experimento, inclusive, assim, de Física Moderna para fazer. Outra é que, mesmo do que a gente chama de Física Moderna, que se desenvolveu aí nos últimos 150, 120 anos, né? Século XX, século XIX, a ciência, durante esse período, ela desenvolveu muito, né? Acho que a gente conheceu muita coisa nova e passou a entender a física, e passou a entender a nossa própria realidade de maneira diferente, né? Então, tudo que a gente tateou lá, né, em laboratório 1, Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, Física Moderna, meio que a gente consegue agora ficar mais claro o que cada conceito de forma física, né? Você consegue ver o experimento, medir a carga, relação de carga e massa. A própria experimento de espectroscopia do hidrogênio é fenomenal, né? Você poder ver o experimento, porque até então o que acontece é que a gente fala, né? A gente fala, mostra no quadro, mostra a figura, fala como é que funciona, fala. Mas no laboratório que o aluno consegue ver, mas isso existe, né? Isso existe, isso está na minha frente, isso existe na minha realidade, né? E no meu dia a dia. O problema é como a gente acessa aquela informação, né? E é fenomenal, quanta coisa a gente tem.
Posso complementar uma coisa? Com vontade. É o seguinte, o aluno que fez a experiência de Millikan, ele vai entender essa questão da propagação do vírus da Covid, sabe? Quer dizer, que realmente a propagação se dá pelo ar, a OMS só reconheceu oficialmente ontem, né? Porque ela se propaga quando a gente fala, quer ou não, você emite um aerosol de partículas muito finas, gotículas d'água, que são submicrométricas. Essas partículas, mesmo quando eu não falo alto, quando eu não tusso, quando eu não espirro, essas partículas, por exemplo, se elas tiverem diâmetro de 0,2 microns, 0,1 micron, elas ficam em suspensão durante horas. E ela não vai ser filtrada por essas máscaras, a não ser que seja um processo eletrostático. E a melhor, digamos, método de... E o vírus está ali dentro, ele pode estar... Se o cara está contaminado, ele está ali dentro, porque o vírus tem 60 microns, 70, no máximo 70. O vírus varia de 40 a 70, 80 microns, são os grandões. Esse parece nanômetros, né? Nanômetros, desculpe, obrigado. Nanômetros, esse aí parece que não, é dos pequenos. Então, é porque o aluno vê essas partículas lá, ele manuseia elas, né? Manuseia assim, em termos em campos elétricos, né? Então, é um conceito que é muito prático. Nesse sentido, é uma pena que a sociedade ela entenda tão pouco de ciências exatas, de matemática, de física e química, e isso gera, digamos assim, um não entendimento comum da sociedade, que gera, assim, um temor que às vezes gera um processo de negação, né? Como tem gente que nega. Estamos vivendo épocas absolutamente sombrias, né, de negação da ciência. Então, isso levanta o fato de que a nossa educação ela não está suficiente, né? É isso. O Valdeireza também, eu vi as fontes de radioatividade, né? Fonte de césio, de bário, de estrôncio. Acho que a radioatividade é um ótimo exemplo da ciência, né? Da utilidade que a gente tem da aplicação da radioatividade no nosso dia a dia, tanto na medicina, em exames, tratamento de alimentos, né? Mesmo energia também, energia nuclear, mas isso para o cidadão comum no dia a dia está meio fora de contexto falar em radioatividade. As pessoas não realmente compreendem o que significa radioatividade. E a gente, claro, nas aulas teóricas a gente fala, a gente comenta, a gente pode ler, a gente pode ver, mas aí no laboratório você pode medir, né, a radioatividade na tua frente acontecendo, né, e poder descobrir esse processo que é tão importante, interessante e útil, né, para o nosso dia a dia. É interessante, por exemplo, que a França ela tem 75%, até há pouco tempo, da energia dela era de fontes radioativas. A França não teve um acidente nuclear até hoje, né? E ela tem cursos de engenharia muito bons. O Monsieur Engenheiro é um cara muito respeitado pela sociedade, mas, digamos assim, eu queria colocar educacionalmente, eles levam seus alunos do primeiro, segundo grau a visitar essas instituições nucleares, essas usinas nucleares. E a classe não faz só uma visita, não. Eu não tenho bem dados, mas já me disseram que são algumas visitas. Isso é extremamente interessante porque a sociedade nunca houve protestos contra a energia nuclear na França, como ocorre em outros países da Europa, né? E também o importante é que a visita dessas crianças nessas instalações nucleares, digamos assim, queira ou não, dá mais responsabilidade aos gestores, aos engenheiros, aos operários, a todo o corpo que trabalha aí,
de tal forma que nunca houve um incidente nuclear. Então, isso mostra o poder da educação bem feita, né? Quando bem feita e continuada e coisas assim. Bem dito, informação, né? Acho que a informação é fundamental. Sempre que a gente consegue, né, ensinar e dar a informação correta para as pessoas e tirar essa ignorância que às vezes cega as pessoas, né? Isso vai ajudar de alguma forma a sociedade. Isso realmente eu acho, né, que a informação acaba fazendo com que você não caia em algumas armadilhas, né? Você acaba sendo facilmente enganado, caindo em armadilhas quando você não tem essa formação. Isso é uma parte importante aí, certamente. Só fazer um comentário aqui. Você falou uma coisa aí, Valderias, que eu estava pensando bastante mesmo, que eu já pensei nisso. Deixa eu botar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Aqui nessa tela, vocês estão vendo aqui a lei de Planck, né, que o Valderias falou do Planck. E isso realmente é uma das coisas assim que eu fico imaginando. O Balmer ele já imaginou uma função matemática para descrever as raias espectrais do hidrogênio, né, assim, chamada série de Balmer. Isso já é uma coisa interessante, né? Você imaginar aquela matemática. Agora, quando Planck viu aquela curva, né, que é uma curva assimétrica, né, que é a chamada lei de Planck, que vocês podem ver aqui, né, com essas curvas coloridas aqui, como está aqui em verde, né? Infelizmente, então, as nossas fotos estão cobrindo. Deixa eu ver se eu desligo aqui. Agora sim. Tá, ok. Tá certo. Então, quer dizer, quando a gente vê essas curvas de Planck, eu sempre fico imaginando como é que ele conseguiu imaginar essa equação que está aqui à esquerda, né? I, né, que depende aqui da frequência μ, da temperatura, e que tem essa relação complicada, né? Então, para mim, imaginar assim, uma pessoa ver uma curva e imaginar um polinômio, até o segundo grau, ok, a gente consegue ver bem, né? Uma curva em segundo grau. Terceiro grau já é complicado. Uma exponencial também tem uma cara típica. Agora, essa curva aqui, isso realmente, assim, eu acho que é uma das realizações, assim, de uma pessoa que consegue ver uma curva experimental e imaginar uma equação dessas para fazer. Quando você falou, me lembrei disso. Mas é uma soma de vários fatores, não é? De criatividade, trabalho duro, tentativa e erro. Certamente. E talento. Talento também. Ô, Lúcio, eu vou te falar uma coisa sem muito rigor, mas dizem o seguinte, que já tinha aquele trabalho do pessoal aplicando eletromagnetismo, e que essa equação estava quase pronta, né, da dependência com a frequência, a parte exponencial. O que não tinha, pelo menos que eu li, se eu não estou embaralhando, é que o Planck, que ele colocou aquele -1 ali, na exponencial -1 no... Que vai fazer virar um fermion, né? Uma estatística de fermions ainda nisso. Né? Diz que quando ele botou esse -1, simplesmente a curva ajustou. Mas só isso já mostra que ele sabia muito a análise matemática. Só que ele demorou 2 meses apenas para justificar essa equação teoricamente. Isso que é estonteante realmente. Eu acho um feito impressionante esse, sempre me impressiona. Bom, pessoal, se me permitem, eu queria tocar num assunto aí que já foi levantado pelo Valderias, que é importante a gente comunicar aos alunos também, né? Ele falou do Covid, né, dos aerossóis, e é importante, já que a gente está aqui nesse canal com os estudantes, mencionar que o ensino de laboratório, nesses meses, a gente está aqui gravando em julho, né? Não sei quando é que isso vai ao ar, mas certamente a pandemia no Brasil vai durar bastante ainda. E o ensino de laboratório, pelo menos nesse ano e provavelmente no próximo também, pelo menos parte do próximo, ele vai ter que ser modificado, né? A gente mostrou as salas, os equipamentos, e muitos desses equipamentos, ou todos eles, eu diria, né, os alunos não vão ter acesso. Então, eu queria garantir aos alunos que a gente está, né, discutindo para encontrar as melhores formas de passar
esse conteúdo, essas experiências, né, esse material para os alunos de maneira remota, emergencialmente. Já começamos, inclusive, a gravar vídeos de experiências. Um dos nossos professores acabou de me mandar um vídeo que ele gravou. A gente está fazendo os primeiros testes para melhorar esse material. Então, queria tranquilizar os alunos e dizer que a gente vai continuar dando essas disciplinas de laboratório e estamos discutindo a melhor forma de fazer isso, né? Que seja bom tanto para os professores, mas principalmente para os alunos, né? Que seja um material de qualidade e que a gente consiga passar esse conhecimento da melhor forma possível. Será a nova normalidade das aulas de laboratório de física, né? Nesse ponto também, no laboratório de mecânica, como laboratório de eletricidade, aí, os professores estão tentando inventar, né, uma maneira de você fazer, né? Nós estamos trabalhando com 3 opções e provavelmente nós vamos utilizar as 3, né, onde o aluno vai fazer alguns experimentos em casa, em alguma parte vai utilizar simulações computacionais e em outra parte, quer dizer, você vai trabalhar com dados experimentais obtidos por alguns equipamentos, né? Então, nós vamos ter que ser criativos nisso, né? Acho que é a saída. Professor, muito obrigado, é verdade, acho que se a gente vai entrar nessa nova normalidade, né, vamos adaptar o que a gente consegue adaptar e fazer o melhor trabalho que a gente puder, né. Bom, eu acho que a gente poderia ficar aqui, né, 4 experimentais, conversando sobre laboratórios didáticos, experimentos, sei lá, uma semana inteira, né, que seria bem legal, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, né. Eu gostaria de pedir, né, para que os nossos alunos que estejam assistindo a gente, que se inscrevam no nosso canal do YouTube para receber mais novidades com relação aos vídeos, né, falar de experimento, seminários dos professores, da coordenação, informação sobre a coordenação do curso de Física. Também, né, se inscrever nos nossos canais de mídias sociais, no Instagram e no Twitter, a gente está postando lá essas informações, ou acessar o nosso site na própria universidade, tá? A gente está tentando manter sempre sincronizado, atualizado, para que tenha e mantenha esse contato entre a coordenação do curso de Física e os nossos alunos, ou com quem quiser entrar na Física, né? Todo mundo é bem-vindo a fazer Física, a gente convida todo mundo a participar, né? Virar um cientista, virar um professor de Física, quem sabe. E aqui eu gostaria de agradecer aos nossos professores, nossos coordenadores. Vou começar agradecendo o professor René Medeiros de Araújo. Muito obrigado, professor René. Valeu, obrigado você pelo convite. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês em criar esse canal com os estudantes. Muito bom. Professor Valderes Drago, adoro esse nome. Muito obrigado pela participação, professor. Então, quero te dizer que Drago é um nome eslavo e é um nome muito comum na Sérvia, na Iugoslávia, e tem traduzindo para português seria querido. Mas é tão eu não sou muito querido, não é muito simpático, mas é um colega muito querido no departamento, com certeza. Muito querido, sim. Obrigado. E professor Lúcio Farenzeno. Eu queria só te agradecer e parabenizar pela iniciativa, tá? Eu acho que realmente integrando o departamento, isso é que a gente precisa realmente, essa integração. Quem sabe, por meio virtual, essa coisa fica até mais eficiente, mais ativa. A gente pode se reunir, é muito mais fácil. Uma reunião de departamento, por exemplo, por meio virtual, eu estou adorando, né? Porque presencial é muito chato. Professor Lúcio Farenzena, eu já apresentei o professor Lúcio no meu vídeo de apresentação, então eu já mostrei para ele, né? E falei que ele não gosta de ser gravado, porque isso segura o espírito dele. Professor Lúcio Farenzena, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite também. Eu acho que é muito legal essa iniciativa aqui de mostrar aí ao mundo, aí, aos estudantes aí, do nosso departamento, o que se faz no ensino, pesquisa. Muito bom, parabéns. Obrigado pelo convite. Maravilha, eu agradeço a vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. E é isso. Acho que ficou muito bom.
Calma, não sai agora, Valdez. Tem um briefing aqui. Quanto tempo é que foi no final de contas, Cara, eu acho que Jorge? vai Nós dar umas ficamos mais de 2 hora. horas. Umas 2 Cara, horas. foi o vídeo mais longo. Era para ser o mais curto e vai ser o mais longo, né? Não, mas acho que foi bastante informação legal. Acho que vale a pena. Bom, da minha parte, você pode cortar onde entrar, né? Eu falo demais. Tá para ver o zoinho passeando. Então tá. Vou bater palma, porque é assim que começa tudo, né? Com um bater de palmas. É. Eu acho que tem razão, a gente tem que entrar lá. Bom, eu vou tornar o Lúcio host. Eita. Daí resolve todos os problemas. Pronto, Lúcio. Agora eu vou, Você agora eu vou manda mandar esse negócio aqui. o seu cara aí. Eu tenho o poder. I have the power. Estão vendo direitinho, hein? Sim. Tá, ok. Tá bom. Isso aqui é o suficiente, né, para gravar um vídeo, né? Acho que a letra tá grande o suficiente, né, para o pessoal enxergar, né? Ah, boa. Isso é bem pensado. Tem que estar uma letra, digamos, para a terceira idade aí, né? Às vezes o pessoal... Ah, tá. Por quê? Porque eu já não faço mais nada aqui agora. A única coisa que eu posso fazer aqui é mudar a minha câmera dessa para outra. Não, mas você pode tem que gravar isso aí, né? Você tá gravando? Tô Como gravando é que já. funciona? Tô Já gravando tá o já. recording aí. Ah, sim, agora que eu vi que tem um recording aí. Tudo isso já pode ser usado contra nós? Professor Valderez. Por que não aparece minha foto aí? Tem que clicar no videozinho, Valderez. Tem um Peraí. videozinho. Embaixo tem uma câmera, Uma né? câmera, ligado. Alt V. Start vídeo, pronto. Isso. Aí. Eu estava lembrando que em Porto Alegre, quando eu fiz o curso, no século passado, eu entrei em 86, era junto, né? Para as engenharias era separado, mas para o curso de física, o curso era a mesma disciplina. Aí se matriculava em Física 1, por exemplo, e daí você tinha horas de teoria e horas de laboratório. Exatamente. A URGS, eu sabia disso, mas eu não sei, me disseram que atualmente já está dissociado também. Atualmente não. Há alguns anos, já faz tempo que eles não conseguiram mais manter essa coisa em fase, né? Não sei, aí eu perdi o contato com ela. Mas é realmente... Nessa época aí eu tava aprendendo a andar, mais ou menos, eu acho. Pois é, eu não devia ter contado que Que começa... ano foi isso? 86. Ah, Eu 86. entrei no curso em 86. 86 eu não sabia andar ainda, não. Não sabia, né? Eu tava ali. Tava nascendo. Nós estamos ensinando essa gurizada aí, Valderes. Viu? Galera, tô quase E ainda lá. tem que aguentar, ó... É difícil. Aguentar Tem que negócio aguentar de- o quê? Agora tem que botar pra Aguentar fora. o quê, Valderez? Agora tem que falar. A votação que você... Mas faz parte, né? Mas o Faz humor parte. é bom, né? A juventude tem muito mais humor do que o meu caso. Ah, é melhor dar risada do que chorar, né, Valderez? Valderez, então você é uma exceção, é isso? Porque você é um dos mais bem-humorados que eu conheço no departamento. Eu altas risadas com você. Pois é. Eu tenho que levar a vida na Na foto. Quando tá apresentando, ficam as fotos do lado, assim, né? Isso. Tem como tirar isso? Ou deixar em cima, ou deixar espaços separados? Não tem, né? Isso é essa. É, né? Então, tá. Deixar pros mais novos. Bom, beleza, vou bater palma, hein?